Olá, agora nós vamos ver expressões numéricas. Inicialmente, expressões numéricas envolve 4 operações, vezes, dividir, mais e menos, inicialmente. Mas para resolver expressões numéricas, vocês têm que saber a ordem. Primeira, as multiplicações e as divisões na ordem que aparece na expressão, da esquerda para a direita, ok? Então, a segunda, as adições e as subtrações na ordem que aparece nas expressões, da esquerda para a direita. O que quer dizer? Sempre que tiver multiplicação e divisão, eu tenho que resolver elas primeiro. A que aparecer primeiro do lado esquerdo. Quer dizer, a que aparecer aqui primeiro. Se aparecer multiplicação, resolva a multiplicação. Se aparecer divisão, resolva a divisão. Sempre essas duas operações primeiro das 4. Terminou de resolver toda a multiplicação, toda a divisão, aí sim eu vou para adição e subtração. Na sequência também, a primeira que aparecer na esquerda, eu resolvo. Tudo bem? Eu dei 2 exemplos aqui. Aí tem lá, exemplo A. Quando tem esse ponto, é multiplicação. Eu não uso mais aquele sinal de X. Agora vai ter um ponto para resolver. Aí eu vou lá, seguindo a ordem. Então, primeiro sempre resolvo multiplicação e divisão. Aí eu vou encontrar, eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma divisão, eu tenho menos. Vou resolver essas duas operações primeiro. Aqui vem primeiro. Quem está vindo primeiro? É o vezes. Então, é ele que eu resolvo. Se eu vou resolver esses dois, o resto eu copio. Ok? 2 vezes 9. 18. Agora, vou continuar. Eu ainda tenho divisão. Se resolve a divisão primeiro do que subtração. O resto eu copio. 18 dividido por 3, 6. Aí só sobrou essa operação. 6 menos 5, 1. Então, o resultado dessa expressão numérica deu 1. Vou fazer outro. Aí eu tenho aqui 18, eu tenho sinal de menos, de dividir, de mais, de vezes, de menos. Primeiro se resolve divisão e multiplicação. O que vem primeiro? A divisão está aqui, a multiplicação está aqui. Eu vou resolver esse aqui, ó. Primeiro, esses dois. O resto copia. 18 menos mais 7 vezes 3 menos 2. 3 dividido por 3, 1. Eu ainda tenho a multiplicação, vou resolver ela primeiro, o resto eu vou copiar. O resto eu copio. 7 vezes 3, 21. Acabou aqui, aí sim eu resolvo subtração e soma, o que vem primeiro. Veio a subtração, 18 menos 1, e o resto eu tenho que copiar. 18 menos 1, 17. Aí aqui é a mesma coisa, o resto eu copio. 17 mais 21, 38. Aí ficou 38 menos 2, 36. Ok? É assim que eu resolvo expressão numérica. Isso é a ordem das 4 operações, mas tem a ordem também, resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Olha o símbolo do parênteses aqui, ó. Resolver as operações que estão à ordem dentro dos cochetes. Olha o símbolo do cochetes. Resolver as operações que estão dentro das chaves. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho qualquer um desses símbolos, primeiro eu resolvo tudo o que está dentro do parênteses, seguindo essa ordem aqui. Divisão e multiplicação primeiro, mas primeiro parênteses. Quando eu chegar no resultado final que está dentro do parênteses, eu apago o parênteses e vou para o próximo. Que nem no exemplo que eu dou aqui, ó.
Eu dei 12 mais 2 vezes 5 menos 8. Então, vou resolver aqui dentro primeiro. Esse aqui eu vou copiando até eu eliminar o parênteses. Só que dentro do parênteses segue a ordem também. Eu tenho soma e vezes. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação e divisão. Como eu só tenho multiplicação, eu vou resolver aqui primeiro. O resto eu copio. 2 vezes 5, 10. Agora eu só tenho a soma. Resolvo aqui. 12 mais 10. Copio 8. O parênteses eu vou eliminar, porque eu já estou fazendo a última operação. 12 mais 10, 22. 22 menos 8, 14. Então, cerrou. Aqui, ó, eu tenho parênteses, eu tenho colchetes. Primeiro resolvo o que está dentro do parênteses, a ordem. Dentro do parênteses eu tenho menos, eu tenho divisão. Então eu vou para divisão, que é primeiro, ó. Multiplicação e divisão é primeiro do que adição e subtração. O resto eu copio. 4 dividido por 2, 2. 8 menos 2, 6. Como é o resultado final, eu tiro o parênteses. Sobrou o colchetes. Agora eu vou dentro do colchetes. 25 mais 7 mais 6, 13. Como é o resultado final, eu tiro o colchetes. Aí 25 mais 13, 38. Esse aqui é o resultado final. Tudo bem? Na apostila, página 28, atividades 2, expressão numérica. A professora Clarice, do 6º B, propôs o seguinte problema. Em seu aniversário, Luiz ganhou de sua mãe uma nota de R$ 50 e de seu pai 6 notas de 10. Quanto ele ganhou? Olha como o André resolveu. Ganhou uma nota de R$ 50, 6 notas de R$ 10. O resultado, R$ 110. Carlos resolveu da seguinte forma. Uma nota de 50 mais 6 vezes 10 e ele colocou entre parênteses, porque esses dois estão multiplicando. Aí 6 vezes 10, 60, 50 mais 60, 110. Olha como a Ana resolveu da seguinte forma. 50 mais 6 vezes 10, aí ela somou aqui primeiro, 50 mais 6, 56, 56 vezes 10, 560. Compare os resultados. Quem acertou a quantia que Luiz ganhou? Justifique os 3 procedimentos realizados. Então você vai dizer qual procedimento está correto e vai dizer, pode ter mais de um correto, viu? E você vai dizer e vai justificar os 3 na número 1, nessa atividade, na 2.1. Na 2.2, Ricardo, Rodrigo e Ronaldo são irmãos, moram juntos e dividem igualmente as despesas de casa. Ricardo trabalha como vendedor, ganha 3.000 fixos, mais 1/4 de seu salário em comissão mensal. Rodrigo é pintor e recebe R$ 4.230 por mês. Ronaldo é auxiliar administrativo e seu salário mensal corresponde a terça parte do salário de Rodrigo. A despesa total da casa é a quinta parte da soma dos salários dos 3 irmãos. Qual é o valor total da despesa da casa? Bom, primeiro, 1 inteiro é 1. Se eu quero 1/4, quando ele fala aqui, o quarta parte do salário é 1 inteiro dividido em 4 partes. Então é 1/4. Quando eu tenho 1 inteiro e eu quero a terça parte, é 1 dividido em 3 partes. Então 1 inteiro dividido em 3 partes. A mesma coisa aqui. Quando é 1/5, eu tenho 1 inteiro, é 1 dividido por 5. Ok? Então, na hora que eu vou resolver a expressão, vou resolver a expressão por expressão. Aí ele fala assim, ó, que Ricardo trabalha, ganha 3.000. Aqui está o 3.000. Mas ele ainda tem uma soma do seu salário de 1/4 do seu salário. Quando ele fala 1/4,
1/4, eu tenho que dividir, somar ainda o salário dele e dividir em 4 partes. Ó. Então é 3.000 dividido por 4, somado com o salário dele. Rodrigo é pintor e ganha 4.230, ó. Então mais 4.230. Ronaldo é auxiliar administrativo, seu salário mensal corresponde à terça parte, então, do Rodrigo. Então, se o Rodrigo ganha 4.230, ele tem que dividir o salário dele em 3 partes, que é o salário do Ronaldo. E falou que a soma de todos os salários tem que a quinta parte, então eu tenho que colocar entre parênteses e dividir por 5. Aqui virou uma expressão numérica. Então vocês vão resolver essa expressão aqui no caderno e dizer quanto cada um irá pagar, tá? Aqui é essa expressão numérica, outra expressão numérica, e aqui você vai dizer se é verdadeiro e falso, que nem aqui. 79 menos 21 dá quanto? Dá 58. 80 menos 47 dá 33. 58 é igual a 33? Não, é falso. Então você vai fazer essas operações, ó. 96 mais 30, 126. 90 mais 36, 126. Isso aqui é verdadeiro. É isso que você vai colocar aqui, ok?